Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 3, a partir do versículo 21. Os irmãos encontraram? Amém. Amém. Diz a palavra de Deus: mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Amém. Eu te convido, solta a tua Bíblia no banco, solta o que você tiver nas tuas mãos agora, fecha os teus olhos, junto comigo nesta noite. Está tão gostoso este lugar aqui. Eu não sei se os irmãos perceberam que a presença do Espírito de Deus é muito real aqui neste lugar. Fecha os teus olhos, se quiseres chorar, pode chorar. Se quiseres falar línguas estranhas, se assim o Espírito de Deus te leva a falar línguas estranhas, pode falar, tem liberdade, é a casa do Pai. Aleluia, só vamos adorar Ele um pouquinho, agradecer ao nosso Deus. Todos nós temos motivos de agradecer a Ele. Querido Deus, querido Pai, como é bom estar aqui, Senhor, na Tua presença. Como é bom poder Te adorar, reconhecer a Tua grandeza, Tua soberania, Teu poder, Tua santidade. Deus que fez os céus, que fez a terra, Deus que fez a lua, o sol, as estrelas, toda esta via láctea, Deus que fez os bosques, Deus que fez os rios, que fez os lagos. Quão grande Tu és, Senhor, Tu és digno de ser adorado, Tu és digno de ser glorificado, porque Tu vives pelos séculos dos séculos, Senhor, e nós queremos nesta noite tributar a Ti, ó Deus, toda honra, glória, louvor e adoração. Recebe nesta noite, Senhor, a nossa adoração, que brota do mais profundo da nossa alma, Senhor, e por Tua misericórdia fala conosco, manifesta o Teu poder entre nós. Oh, Xalabahás, Cuyandaramahai. Aleluia, que o Teu Espírito tenha total liberdade nesta noite, Senhor, para trabalhar em nosso meio, aleluia, para operar em nossos corações. Que seja uma noite, Senhor amado, de conversão, uma noite de milagre, uma noite de salvação, uma noite de encontro verdadeiro contigo. Aleluia, 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 aleluia. Oh, glórias a Deus, glórias a Deus. Bendito é o Teu nome, Senhor. Aleluia. Neste mesmo Espírito, louvando e adorando aquele que vive e reina para sempre, pode tomar o teu lugar. Eu quero saudar essa querida igreja com a paz do Senhor Jesus. Cumprimentar o meu irmão, pastor Cristiano, servo de Deus, a sua muito digna família. Irmão que trabalhou conosco ali em Livramento, na obra de Deus. Precioso irmão, nós apreciamos demais o irmão Cristiano. Temos como nosso filho, viu, Cristiano? E a Arade é a nossa filha. E aqui as nossas netas estão ali, estão por aí elas.
Deus abençoe. É um prazer rever esse corpo de obreiros aqui, servos do Deus Altíssimo que aqui estão, nossos irmãos, nossas irmãs. Que bom rever vocês, queridas irmãs Solange, que bom rever vocês aqui. É um prazer muito grande nós estar aqui junto com os nossos irmãos. Esse final de semana, viemos aqui para cultuar ao Senhor juntamente convosco aqui nessa casa de oração. Já sentimos a presença de Deus. Deixa o Espírito de Deus trabalhar no teu coração. O irmão Cristiano fez uma leitura nesta noite, irmãos, bastante importante. Inclusive é um tema do trabalho que o irmão, dirigido pelo Espírito de Deus, ele encontrou na parte B do versículo 17 do primeiro capítulo, com respeito à justificação pela fé. Eu quero nesta noite, irmãos, sem enfadá-los, eu não vou cansar os irmãos, mas nós vamos falar um pouquinho a respeito da justificação. A Bíblia fala muito em justificação, em justos, em justificar. Essa epístola que nós acabamos de fazer a leitura, ela é sem dúvida alguma o escrito mais importante do Novo Testamento. A Bíblia toda ela é importante. Certa feita, Martinho Lutero disse que se os escritos, se os rolos, se os pergaminhos dos demais livros se houvera perdido, e permanecessem somente o livro de João e a carta aos Romanos, já seria suficiente para nós entendermos a salvação em Cristo Jesus. Nós vamos partir de um princípio nesta noite, querido. Nesta carta aqui está o mais puro evangelho, consta aqui nesta carta. A carta do apóstolo Paulo à igreja de Roma. A igreja de Roma era uma igreja formada por judeus, formada por gentios, formadas por romanos, que faziam parte do povo gentil. Era uma igreja mesclada destas pessoas. E Paulo, nesta carta, irmãos, ele fala a respeito do pecado, a respeito da justificação, a respeito da glorificação, e muitas doutrinas importantes para o cristianismo, que nós precisamos entender, nós precisamos compreender, para que essa palavra impacte o nosso coração. Você sabe, irmãos, que a igreja do Senhor, quando nasceu em Jerusalém, nos seus primórdios, o primeiro século da igreja, ela marchou de uma forma vitoriosa. Era uma igreja perseguida, era uma igreja que impiedosamente foi perseguida, os cristãos foram mortos, mataram servos de Deus. Estevão foi morto, foi o primeiro mártir. Tiago passaram ao fio da espada. E no ano 64, mais ou menos, irmão, já não existia mais nenhum dos apóstolos, todos eles já haviam morrido. Ainda existia, irmãos, por exemplo, nós tínhamos ainda Policarpo. Policarpo, ele aprendeu aos pés do apóstolo João. Policarpo, irmãos, ele foi torturado. Policarpo, irmãos, ele foi perseguido pelo Império Romano, muito particularmente por Pio. Pio, irmãos, ou Antônio Pio, foi aquele que chamou Policarpo na presença dele e convidou Policarpo a negar a Jesus, a negar a fé. E Policarpo, irmãos, disse para Pio:
disse: eu tenho 86 anos de idade, Jesus nunca me fez mal nenhum, ao contrário, Ele só me fez bem. Como eu vou negá-lo agora? E Policarpo foi martirizado e não negou ao Senhor Jesus Cristo. E assim, irmãos, ao longo da história da igreja, pois ela está dividida na história antiga, a história média, a história moderna e a história contemporânea, que é a que nós estamos vivendo. A igreja do Senhor, ela marchou de forma vitoriosa, apesar das perseguições. Não foram as perseguições, irmãos, a causa da igreja mais adiante tropeçar, porque enquanto a igreja era perseguida, a igreja, ela crescia cada vez mais, irmãos. Quanto mais crentes eram mortos por causa do evangelho, parece que brotava crentes, irmão, das pedras. Tal era a fé, a confiança que eles tinham em Cristo Jesus. Aleluia. E passou-se, irmãos, já nos primórdios, lá pelo ano de 306, irmãos, começou a entrar o paganismo na igreja. Eu estou fazendo, irmãos, um breve relato só para os irmãos entender aonde eu quero chegar, porque o nosso assunto é justificação pela fé. Então, por volta do ano 306, irmãos, o paganismo começou a entrar. Antes, no ano 64, irmãos, Nero incendiou Roma e colocou a culpa nos cristãos. E ali muitos foram trucidados, colocavam crentes, irmãos, em peles de animais e jogavam para as feras, eram trucidados. Cristãos, irmãos, eram colocados fogo nos cristãos para iluminar as ruas de Roma. Servirem, irmãos, para iluminar as ruas de Roma através do fogo no seu próprio corpo. Assim eram martirizados os crentes naquele momento. E no ano de 306, irmão, depois que passou por tudo isto, pelos imperadores mais cruéis, Nero era cruel, Domiciano era muito cruel, mas havia, irmãos, o mais cruel deles todos, que foi Diocleciano, Décio, Trajano e infinidades de imperadores que queriam eles receber a adoração, e aquelas pessoas que haviam conhecido a Cristo, eles não se curvavam para ninguém e diante de ninguém a não ser a Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Aleluia. E na Idade Média, irmãos, já o papado havia entrado para dentro da igreja, o império entrou para dentro da igreja, irmão cristiano, e ali começou, irmãos, a entrar o paganismo dentro da igreja, a adoração de santos. Começou, irmãos, a história da água benta, a venda de indulgências, ou seja, a pessoa ia lá, irmãos, e pagava pela sua salvação antecipadamente. Virou um negócio, irmãos. Isso tudo dentro da igreja. Mas Deus, irmãos, sempre tem alguém reservado para Ele. No século XV, irmão, mais precisamente 1517, se levantou um homem, um monge alemão, um monge, irmãos, agostiniano, formado em direito, professor de filosofia. Se levantou este homem, irmãos, e ele começou a ler a carta aos Romanos. E a mente dele se abriu, irmãos, quando ele leu capítulo 1, verso 17, porque nele se descobre a justiça de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé.
Martinho Lutero, irmãos, Martinho Lutero era extremamente religioso. Porém, Martinho Lutero, irmão, dentro dele, ele era afligido. A biografia dele, ele mesmo fala, ele era afligido o dia todo, irmão, por causa dos seus pecados. Ele era afligido, angustiado por causa do pecado. Ele percebeu, irmão, que ele não tinha condições de justificar-se a si mesmo. Ele precisava de alguém que fizesse isso por ele. Aleluia. E quando Martinho Lutero descobriu isto, irmãos, Martinho Lutero rompeu com o papado, irmãos. Aleluia. Nós comemoramos o ano passado, em outubro do ano passado, 500 anos da reforma, irmãos, protestante. Foi quando Martinho Lutero se levantou, irmãos, e escreveu as suas 95 teses e afixou na porta, irmãos, da catedral do castelo de Wittenberg. E ali ele rompeu. Os papas chamaram ele de volta para ele se arrepender do que ele estava fazendo, mas Martinho Lutero jamais voltou atrás, porque ele conheceu a verdade, irmãos. O Espírito de Deus operou na vida de Martinho Lutero. Ele pôde entender que a salvação nossa, irmão, não é pelo nosso mérito. Nós não podemos comprar a salvação, irmãos. Nós não temos condições, não há valor monetário que possa comprar a salvação de um homem. O preço, ele é muito caro, irmãos. Aí eu fico questionando, mas que valor tem o ser humano para Deus? Que valor nós temos para Deus, irmãos? A nossa alma vale muito, irmãos. Glória a Deus, aleluia. A justificação, irmãos, eu quero falar para vocês, esse termo, justificar, justificação, ele é um termo, irmãos, forense, ele é um termo jurídico, ele é extraído, irmãos, do termo legal, aleluia, é da linguagem forense, para que nós podemos entender, justificar é muito mais do que perdão de pecados, para você ver, não é? A força da justificação. Porque quando nós somos, a justificação, irmãos, não é algo que Deus opera em nós, é algo que Deus opera por nós. Os irmãos vão me entender. A justificação, Deus não opera em nós, Ele opera por nós. A Bíblia diz, e eu li aqui para os irmãos, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nós havíamos perdido, irmãos, a nossa comunhão com Deus, quando nossos pais, eles pecaram lá no Jardim do Éden. Isso aqui não é história de carochinha, isso é real. Quando os nossos pais, Adão e Eva, eles pecaram, foram expulsos do paraíso, o pecado de Adão, irmão, ele foi transmitido para todos nós. Por isso que a palavra de Deus nos encerra todos debaixo do pecado. Aleluia. Todos pecaram. E Paulo vai mais além no capítulo 6, verso 23. Ele diz: o salário, ou seja, a paga do pecado é a morte. Eu fico pensando, irmãos, o que eu estou fazendo aqui atrás deste púlpito? O que nós estamos fazendo aqui nesta noite? Nós não somos dignos, nós não somos merecedores, irmãos. A palavra de Deus diz, irmãos, que o salário do pecado é a morte, mas diz também que o dom gratuito de Deus, gratuito, é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Para nós
nós sermos justificados, irmão. Justificar é mais do que perdão. Por quê, irmãos? Porque isso aqui dá-se no tribunal de Deus, irmãos. Alguém tinha que pagar a conta por nós. E Deus olhou, aqui não havia ninguém que fosse capaz de pagar essa conta. Então Ele pegou o que Ele tinha de mais precioso. Deus pegou, irmãos, o que Ele tinha de mais precioso, a joia mais preciosa dEle, que era o seu Filho, e enviou a este mundo para que Ele pagasse por nós, para que Ele providenciasse a justificação para nós, irmãos. Jesus veio e morreu no meu lugar. Aquela cruz, irmãos, o Gólgota, não era para ele não fez nada, ele não pecou. Quem pecou fui eu, fomos nós, foi o mundo, foi a humanidade que pecou. Mas ele foi o nosso substituto. Aleluia. Aleluia. Ele nos substituiu naquele madeiro, e assim Ele nos justificou pelo seu sangue que foi vertido lá no Gólgota. Sabe o que significa justificar, irmãos? Justificar significa que nós não temos dívida nenhuma mais. Nenhuma. Eu gosto tanto da expressão de Paulo quando ele escreveu, se não me falha a memória, a igreja de Colossos. Eu gosto demais. Carta do apóstolo Paulo à igreja de Colosso. Carta do apóstolo Paulo à igreja de Colossos, versículo número 14 do capítulo de número 2. Como eu gosto dessa passagem. Diz assim, Paulo disse assim, versículo 14: havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Irmãos, Jesus morreu por nós. Nós não tínhamos valor nenhum, mas para Deus nós temos valor imenso. Certa feita, irmãos, na Inglaterra, uma mansão, ela foi levada a leilão com todos os seus móveis. Todos os móveis foram leiloados. Só estava restando, irmãos, um item que ninguém quis arrematar, estava jogado no sótão da casa. A dona da casa foi lá buscar o último item que faltava para o arremate, ninguém quis arrematar. O lance inicial era 3 libras, e ninguém se animou a dar 3 libras. Aí subiram lá no sótão e trouxeram, irmãos, um violino, todo empoeirado. E naquele leilão estava um senhor, irmãos, cabeça branca, barba branca. Ele estava lá no último final, na fila do leilão, das pessoas que ali estavam. E quando colocaram aquele violino num sofá, ele foi lá, irmãos. Enquanto todos olhavam, espantados, aquele senhor, ele pegou aquele violino, ele tirou, irmãos, uma flanela do seu bolso e começou a limpar o violino, começou a lustrar o violino, ele começou a ajustar as cordas do violino, ele afinou o violino, e depois, irmãos, à vista de todo aquele povo, ele começou a tocar aquele violino, extraiu uma melodia que impactou toda aquela multidão. Depois que ele tocou aquela música, aquela melodia belíssima, ele apanhou o violino e colocou de novo no seu lugar, irmãos.
E a pessoa, irmãos, o leiloeiro, depois do toque daquele homem no violino, ele perguntou, irmãos, qual é o lance que davam pelo violino, e alguém lá no fim, irmão, gritou 10 libras, e mais atrás alguém gritou 20 libras, 30 libras, e alguém mais anulado gritou 50 libras, 60 libras, 70 libras. Um violino que 3 libras ninguém quis dar por ele, irmão. Foi arrematado por mais de 70 libras. Aquele violino empoeirado, desajustado, desafinado. Aquele senhor, quando ele voltava para casa, junto com o filho do seu patrão, menininho, diz que o menininho ficou bastante curioso e perguntou para ele, por que ninguém quis arrematar aquele violino por 3 libras, e depois que o Senhor tocou ele, por 70 libras ou mais, ele foi arrematado. E aquele senhor colocou a mão na cabeça daquele rapazinho e disse, isto foi o toque da mão do mestre, aleluia. Isso é o que Jesus faz conosco, irmãos, irmãs, amigo, amiga que está aqui nesta noite. Quem sabe a tua família não te valorizou, quem sabe a sociedade não te valorizou, mas nesta noite saiba, você tem um valor imenso diante de Deus, Ele te justificou. Essa palavra justificar é muito forte, irmãos. O significado dela é que Ele nos perdoou, Ele esqueceu as nossas dívidas, nós não devemos nada mais, irmãos. É muito mais, irmãos, do que uma pessoa que cometeu uma transgressão no meio da sociedade. A pessoa foi presa, ela pagou o seu preço, tantos anos, irmãos, encarcerado, mas ela cumpriu o seu tempo, e ela saiu livre, porque pagou o preço que devia para a sociedade, mas aquela pessoa sai dali, irmão, e aquela marca continua nela. Se ela matou, continua chamando de assassino, se roubou, continuam chamando de ladrão. Mas Jesus, quando Ele nos perdoa, Deus, quando nos justificou pelo sangue de Jesus Cristo, Ele não nos tem mais como pecador, irmãos. Ele nos justificou. Martinho Lutero entendeu perfeitamente, irmãos. Porque, irmãos, na Idade Média, a Bíblia, ninguém podia interpretá-la a não ser o clero. Era só o clero que podia apanhar a Bíblia e interpretar ela, irmãos. Mas Martinho Lutero, ele leu a Bíblia, ele entendeu a Bíblia, e Deus usou Lutero para traduzir a Bíblia na língua alemã, e todos puderam ler a Bíblia, e através do trabalho de Martinho Lutero, milhões e milhões de pessoas foram salvas e continuam ainda. Nós somos fruto daquela reforma que ainda continua alcançando milhões e milhões de almas para Cristo Jesus. Aleluia. Justificar. Que coisa importantíssima, irmãos. Aleluia. Aqui nessa palavra, irmão, fala algo, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção. Essa palavra, irmãos, justificação, redenção, redimir, tudo tem a ver com a nossa salvação. A redenção, irmãos, quando nós traduzimos da língua grega para nós, essa palavra, ela tem 3, irmãos, três formas de nós entendê-la. A redenção, irmãos, ela tem três termos bem importantes, para nós entender o valor que nós temos para Deus.
Primeiro, irmão, redenção, traduzido da linguagem grega, é agorazo. Significa, irmão, porque no tempo de Paulo ele usou muito essas terminologias, porque na época de Paulo existia milhões e milhões de escravos. Existiam muitos escravos, vendiam as pessoas. E essa palavra agorazo significa alguém ir no mercado de escravo e comprar. Ele foi lá, olhou um escravo, uma escrava, e se agradou e comprou, pagou por ela. Aí tem outra palavra, exagorazo, é outra palavra grega, outro termo grego, significa que a pessoa foi no mercado de escravo, ela pagou pelo escravo e ela retirou o escravo do mercado, irmãos. Mas tem outra palavra mais importante ainda. Eu falei agorazo, exagorazo, mas tem uma palavra grega chamada lutrô. Lutrô significa foi no mercado de escravo, pagou o preço pelo escravo, retirou o escravo do mercado e deu a carta de alforria para o escravo, liberou o escravo. Jesus fez assim conosco, irmãos. No tempo da antiga lei, irmãos, quando chegava o jubileu, era o ano do jubileu, 50 anos. Quando chegava, irmãos, a época de liberar as pessoas escravizadas, de liberar as suas terras, as suas propriedades que haviam sido compradas. Porque Deus, irmãos, eu acho tão interessante, nós vivemos num contexto social muito, muito complicado. Nós temos pessoas na extrema pobreza, há uma desigualdade social imensa, falando da nossa nação. Vamos falar só da nossa nação. Há uma desigualdade social muito grande, irmãos, e cada vez ela vai aumentando mais e mais. Tem pessoas que têm muito, mas tem pessoas que não têm nada. E Deus, irmãos, Deus é um Deus justo. Deus sempre olhou para isto aqui. Deus nunca se agradou da injustiça social, irmãos. Para Deus todos nós somos iguais perante Ele. Todos nós temos direitos perante Ele. E Deus, irmãos, quando via os irmãos judeus escravos, no ano do jubileu, eles eram libertos. Só que aqueles escravos, irmão, que passaram anos e anos servindo a família que os adquiriu, que os comprou, agora eles eram obrigados a dar a carta de alforria, de liberar os escravos. O escravo, irmãos, ele chegava para o seu senhor, quando ele mandava ele ir embora, está livre, pode ir. O escravo chegava para ele, irmão, depois de lhe servir tantos anos, ele passou a amar aquela família. Ele amava, ele já não queria mais ser liberto, cristiano, ele queria continuar junto com aquela família. Então o que o dono da casa fazia, irmão? Pegava aquele escravo, levava ele sobre a porta, apanhava, irmãos, uma sovela. A sovela, irmãos, era um instrumento pontiagudo, né, que furava a orelha do escravo, e quando furava a orelha do escravo, significava dizer, ele estava livre, mas ele preferiu ficar aqui, escravo para sempre, por amor. Nós fomos libertos do pecado. Jesus nos trouxe do mundo, nos tirou da escravidão do pecado. Agora nós somos servos dele, somos escravos do Senhor, servimos ele por amor, porque ele nos amou primeiro, diz a Bíblia Sagrada. Aleluia. Como eu gosto dessa palavra justificação, irmãos.
como é importante, como é profunda esta palavra justificação. Quando eu olho para o meu passado, quando eu olho para a minha vida, quem sou eu para estar aqui hoje, irmãos? Quem sou eu? Mas Ele me escolheu, Ele me deu um banho com a sua graça, Ele me lavou, Ele me limpou, Ele me transformou, Ele me tirou do lamaçal do pecado, me colocou sobre uma rocha e me colocou um cântico novo nos meus lábios. Mudou tudo, mudou a minha vida, mudou a minha atitude, mudou o meu caráter. Agora não sou mais escravo do pecado, Ele me justificou, Ele pagou o preço por mim, irmãos. Eu estava perdido nos meus delitos e nos meus pecados. Deus é tão grande, Ele é tão maravilhoso, irmãos. Certa vez, um menininho estava aprendendo a trabalhar na madeira com seu pai. Seu pai ensinou ele, irmãos, a entalhar a madeira, a trabalhar. E ele aprendeu. E o primeiro teste dele foi fazer um barco, uma jangada. Ele fez a jangada para ele. E ele ficou tão feliz com aquela jangada que ele fabricou, foi a primeira peça que ele fez. Ele apanhou aquela jangada, irmãos, atou as cordas como tem que atar, colocou debaixo do braço e foi experimentar num riacho que passava próximo à sua casa. Agora aquele menino, irmãos, ele coloca aquela jangada, só que havia chovido bastante na noite anterior, a correnteza estava muito forte, ele coloca a jangada ali naquela água, e a jangada foi embora, e ele nunca mais encontrou aquela peça que ele havia fabricado, que tinha um valor muito grande para ele, irmãos. Passou-se os meses, o seu pai convida ele para ir na cidade, e eles foram. Quando o menino vai passando em frente a uma loja, irmão, ele olhou para dentro e viu a jangada numa prateleira. Ele não pensou duas vezes, ele invadiu a loja, falou com a moça e diz: aquela jangada é minha. E a moça diz: estás enganado, menino, só sai daqui se você pagar por ela. Ele baixou a cabeça, irmãos, e foi embora. Ele começou a juntar todas as moedas que ele tinha. O pai dele, irmão, para acalmar o coraçãozinho do menino, deu de presente para ele alguns animais, deu outros presentes. Ele apanhou tudo, ele vendeu os animais. Ele juntou suas moedas e ele disse para aquela dona daquela loja: eu vou voltar aqui, eu vou comprar essa jangada, ela é minha, eu vou vir buscar ela. Passou-se os meses, agora ele volta na cidade com seu pai. Ele entra dentro da loja, irmãos. Ele bate no balcão da loja e disse: eu quero aquela jangada, ela é minha. E a moça olhou para ele e disse: só pagando. E ele disse: aqui está o dinheiro. Colocou sobre a mesa. Ela deu a jangada para o menino. Ele olhou, era dele mesmo. Até o nó que havia dado nas cordas identificava que a jangada era dele. Ele colocou debaixo do braço, abraçou bem a jangada e disse: coisa linda, tu é minha de novo. Primeiro eu te fiz e agora eu te comprei de novo. Tu é minha duas vezes, disse o menino. Nós somos assim. Ele nos criou, mas o homem caiu em pecado. Ele foi lá e pagou o preço, derramou o seu sangue e nos comprou novamente para ele. Nós somos duas vezes dele. Oh, aleluia! Que valor nós temos para Deus, irmãos.
Certa vez, irmãos, eu morei na cidade de Encantado, no ano de 96 a 98. Eu trabalhava num bairro Navegantes. Eu atendia a congregação do bairro Navegantes. É um bairro complicado, era o mais complicado de Encantado. Problema de tráfico e drogas e tantas outras coisas. É um bairro bastante populoso. E nós trabalhamos ali, e nós conhecemos, irmãos, um menino, um moço, chamado Delvandro Dalmoro, era o nome dele. Eu nunca esqueço o nome desse menino. E esse menino, irmãos, era levado à breca. Ele era o terror de Encantado. Delvandro, ele quebrava vidraça, ele fazia arruaça na cidade, ele mesmo dias depois que ele batia nos seus pais, ele chutava seus pais para que dessem dinheiro para ele comprar os entorpecentes. Era conhecido na cidade, a polícia cansava de prender o Delvandro, prendia e largava o Delvandro, ele fazia misérias. Aí um dia o Delvandro, irmãos, ele teve um encontro com Jesus. Aí o Delvandro, irmão, para fazer, irmãos, uma desintoxicação de tudo aquilo, ele foi passar, irmãos, eu creio que 9 meses em Três Coroas, né, onde tem um centro de recuperação da Assembleia de Deus, eu creio que tem ainda em Três Coroas. E o Delvandro voltou, irmãos. O Delvandro casou com uma menina, nós conhecíamos muito a mãe dela, a filha da irmã Genesi, casou com a moça, foi para Passo Fundo. Esses dias eu estava olhando, irmãos, a página no Facebook da igreja de Encantado. Ali eu estava olhando, irmãos, em seguida, os primeiros dias de janeiro, a diretoria da igreja. Pastor presidente fulano de tal, né? Luiz Mário, pastor presidente, que não é mais agora. E estava ali vice-presidente, evangelista Delvandro Dalmoro. Aquele moço, irmãos, que ninguém dava nada para ele. Aquele moço que a sociedade, irmãos, não acreditava nele. Aquele moço, irmão, recebeu um banho da graça de Deus. Aquele moço, irmãos queridos, o Senhor tirou ele do lamaçal do pecado, colocou ele sobre uma rocha, deu um banho nele, trocou as vestes dele, colocou um cântico novo na boca dele, ele formou uma família, ele é um servo de Deus, irmãos. É isso que Jesus faz na vida do homem, na vida de uma mulher que abre, rasga o coração para ele. Irmãos, quando o homem, quando a mulher, o moço, a moça, ela abre o coração para a sua palavra, como Martinho Lutero, irmão, foi incomodado por causa do pecado, agoniava ele o pecado. Quando o homem chega neste ponto, irmão, ele abre o coração, a palavra de Deus penetra, porque a Bíblia diz: a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Cristo. Essa palavra, irmãos, quando o homem ouve, aí o Espírito Santo, é Ele que vem e aplica essa palavra no coração do homem, porque a Bíblia diz, Jesus diz, irmãos, aleluia, que Ele, o Espírito Santo, o Consolador, é o que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que faz isto, que faz esta obra tão grande na vida do homem, que fez na minha vida, que fez na vida dos obreiros que estão aqui no altar, que fez na vida de tantas pessoas que estão aqui nesta noite. É o Espírito Santo que faz esta obra e quer fazer nesta noite, e está disposto a fazer nesta noite. Basta abrir o coração para Ele, e Ele vai mudar a tua vida, vai impactar a tua vida. Tu não serás mais a mesma pessoa. Justificação. Termo forense. Isso dá-se no tribunal de Deus, irmãos.
Nunca esqueçam, isso Deus não faz em nós, Ele faz por nós. Por isso que a Bíblia disse que nós fomos justificados pelo sangue de Cristo. E isso que incomodou Martinho Lutero, o reformador, irmãos, o homem que liderou a reforma protestante, porque o pecado agoniava ele. E na religião dele, irmãos, entendiam que a pessoa podia comprar a indulgência, comprar o perdão. E Martinho Lutero estava incomodado com aquela situação. Mas ele pôde entender, irmãos, que a justificação é somente através do sangue de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. E nós aceitamos pela fé que nós temos no milagre lá do Gólgota, quando Ele derramou o seu sangue por mim e por ti. Aleluia! Ali nós entendemos, nós fomos justificados. Ali Martinho Lutero entendeu, e a vida dele, irmão, foi completamente transformada. Ele abandonou, irmãos queridos, a religião dele. Glória a Deus, aleluia. E quantos na mesma situação de Agostinho, de Lutero, estavam naquele momento? Mas ele pôde entender, e a partir daquele momento ele pôde traduzir a Bíblia, e muitas pessoas entenderam a salvação tal qual nós entendemos hoje. A salvação da nossa alma, irmãos, nós não adquirimos ela por mérito. Se fosse por mérito, irmãos, nenhum de nós estávamos aqui. Irmãos, quando o homem pecou, irmãos, no tempo da lei, Deus deu a lei para o homem ver que ele não tinha condições de cumpri-la. Eram 613 mandamentos da lei. E fora a lei oral, que o Midrash fala muito, tem a lei oral ainda. Ninguém, irmãos, conseguiu cumprir com 613 mandamentos. Um rabino, por mais excelente que ele fora, talvez nem a metade ele conseguiu cumprir, mas Jesus veio, irmão, ele cumpriu toda a lei por nós. O problema não estava na lei, a lei era boa, a lei era justa, aleluia. O problema estava em nós, que não conseguimos cumpri-la. Aí Jesus veio, irmãos, e cumpriu por nós, pagou o preço lá no Calvário, derramou o seu sangue, por isso nós fomos justificados. Não há nada mais na nossa conta. Alguém tinha que pagar essa conta, e alguém pagou por nós. Cristo Jesus pagou por nós. Diz que existem dois advogados, não é, irmão, de acusação e advogado de defesa. O advogado de acusação, irmãos, é Satanás, Lúcifer, o diabo. Ele se apresenta como fez com Jó. Ele se apresentou diante de Deus, irmãos, e questionou Deus a respeito de Jó. Assim ele faz conosco diariamente, irmãos. Ele se apresenta diante de Deus. Olha o que o pastor Cristiano fez, olha o que o Ezequiel fez, Senhor, ele fez isso, ele fez aquilo. Olha o que o Hamilton fez, ele fez isso, ele fez aquilo. Mas ali ao lado do Senhor tem um advogado de defesa nossa. Ele bate na mesa e ele diz: meritíssimo, olha aqui as minhas mãos, olha minhas mãos, olha a minha fronte, olha o meu lado que foi perfurado pela lança romana. E assim, irmão, ele é o nosso advogado, ele nos perdoa. O sangue de Jesus Cristo nos limpa e nos purifica de todos os nossos pecados.
Certa vez, Lutero também estava, irmãos, encarcerado. E ele teve, irmãos, uma revelação, uma visão. O inimigo vinha diante dele, o acusador. Uma lista muito grande, irmãos, de tudo que Martinho Lutero havia pecado, cometido. E ele começou a falar: tu fizeste isso, tu fizeste aquilo, tu cometeste isso. Não é o que o inimigo faz com muitas pessoas hoje? O que tu vai fazer na igreja? O que tu vai fazer no meio daquele povo que está cantando, aquele povo? O que você quer lá? Tu fizeste isso, tu cometeste isso, o teu passado é assim. Isso é o inimigo que faz na mente da pessoa, ele ataca a mente da pessoa, irmãos. Aleluia. Ele fez assim com Martinho Lutero, e Lutero deixou ele falar. No final, Lutero perguntou para ele: não tem mais nada, Satanás? E ele disse: não. Aí Martinho Lutero diz: tu te esqueceste de uma coisa, escreve bem aí embaixo, e diz assim: o sangue de Jesus Cristo nos limpa e nos purifica de todos os nossos pecados. Aleluia. Tem pessoas, irmão, que são torturadas, que elas acham que para elas não tem, irmãos, como elas adquirir o seu perdão, que elas jamais serão perdoadas por Deus, por incrível que possa parecer. Existem muitas pessoas assim, irmãos. Existem inclusive crentes dentro das igrejas que cometem algum deslize e são torturados, irmão, dizendo que para eles não tem mais volta, que não tem por que permanecer mais na igreja. É o inimigo torturando estas pessoas. Mas nunca esqueçamos, nós fomos justificados por Cristo Jesus, pelo seu sangue lá na cruz do Calvário. Vamos nos colocar de pé nesta noite. Aleluia. Ele